No início de uma manhã comum, Marcos, um policial experiente e orgulhoso de seu trabalho, faz sua habitual ronda nas redondezas de um movimentado shopping da cidade. Para ele, cada dia é uma chance de manter a segurança e a ordem, mantendo-se atento a qualquer comportamento que fuja do esperado. No entanto, o trabalho, com o tempo, o tornou mais rígido, e ele já não tem mais a mesma paciência ou compreensão que tinha quando começou. No fundo, Marcos carrega algumas frustrações de sua própria vida, mas nunca deixa que isso interfira em sua rotina, ou pelo menos, é o que ele acredita. Mas, para o jovem Lucas, aquele dia também teria um significado especial. Filho de uma mãe que sempre lutou sozinha para dar a ele o melhor, Lucas estava empolgado em ir ao shopping para um encontro importante, uma entrevista de estágio em uma loja de tecnologia, seu grande sonho. Com um brilho de esperança nos olhos, ele não imaginava que estava prestes a viver uma situação que mudaria sua vida para sempre. Marcos estava parado próximo à entrada do shopping, observando as pessoas que iam e vinham, quando viu Lucas se aproximando. A forma como o garoto parecia hesitante o incomodou, e logo ele assumiu uma postura defensiva. Quem sabe é mais um moleque querendo causar problemas por aqui, pensou, sem esconder o olhar desconfiado. Assim que Lucas passou por ele, Marcos o abordou com frieza, perguntando aonde ia e o que pretendia fazer ali, sem disfarçar a suspeita na voz. Lucas, pego de surpresa, tentou responder educadamente, explicando que estava ali para uma entrevista de estágio. Mas, antes que pudesse falar muito, Marcos o interrompeu, acusando-o de estar mentindo e questionando o porquê de um garoto como ele estar ali sozinho. A cada frase do policial, o jovem sentiu o rosto ficar mais quente, percebendo que os olhares dos outros passantes estavam agora fixos neles. A humilhação o fazia querer desaparecer dali, mas ele permanecia imóvel, esperando que aquilo terminasse. Foi então que uma voz familiar interrompeu o policial. Marcos, pare. Esse garoto, ele é meu filho. Marcos congelou, ao reconhecer a figura de Sofia, sua antiga namorada dos tempos de escola. Ela olhava para ele com uma mistura de desespero e dor, como se uma verdade profunda e desconhecida estivesse para emergir. Ali, diante daquela revelação, ele percebeu que havia algo mais por trás daquele garoto e daquela situação que jamais poderia imaginar. Ainda tentando entender o que acabará de ouvir, Marcos observava Sofia com um misto de incredulidade e confusão. Ela, que fora seu primeiro amor na adolescência, estava ali, afirmando que aquele garoto era seu filho. Ele não sabia o que pensar. Parte dele queria interromper e negar, mas outra parte reconhecia a semelhança no olhar do garoto. A sensação de perplexidade rapidamente deu lugar a um misto de raiva e desconfiança. Marcos tentava se controlar, mas as palavras saíam duras, impulsionadas por anos de frustração e ressentimento que ele nem sabia que guardava. Como assim, Sofia? Você tem coragem de aparecer aqui agora, depois de tantos anos, e simplesmente dizer que ele é meu filho? Ele sentia o próprio tom ríspido, mas não conseguia recuar. Lucas, assustado e sem entender completamente o que estava acontecendo, olhava para os dois, surpreso com as reações. Marcos o olhava novamente com severidade, a desconfiança ainda evidente em seu rosto, enquanto tentava processar tudo o que aquilo significava. O peso das palavras de Sofia começava a penetrar lentamente, mas ele ainda não estava pronto para aceitar. Sofia, sentindo o olhar de julgamento dos passantes, respirou fundo, tentando manter a calma. Marcos, não é o momento nem o lugar para isso. Eu nunca quis esconder nada de você, simplesmente aconteceu. Quando você se mudou, eu ainda não sabia que estava grávida. Ela lançou um olhar preocupado para Lucas, tentando proteger seu filho da confusão e da dor que surgiam naqueles momentos. Marcos, ainda com orgulho ferido, se via dividido entre o papel de policial e o choque de encarar a possibilidade de uma paternidade que jamais imaginou.
Diante daquele embate, algo começou a se abrandar em seu coração, mas ele ainda não sabia como reagir. A cena chamava a atenção das pessoas ao redor, e Sofia, com o coração acelerado, sentia o peso dos olhares curiosos e julgadores. Tentando proteger o filho, ela se aproximou de Marcos, fazendo um gesto para que ele baixasse a voz. Marcos, por favor, não aqui. Isso não é só entre nós, você precisa pensar em como ele está se sentindo, sussurrou, com um olhar que misturava dor e determinação. Marcos hesitou por um momento, ainda incapaz de processar o impacto daquela revelação. Ele tinha muitas perguntas, e acima de tudo, estava consumido por um misto de confusão e mágoa. Lucas, que ainda tentava absorver o que se passava, finalmente reuniu coragem para falar. Você é meu pai? A pergunta saiu em um tom baixo, mas carregado de expectativa e um toque de vulnerabilidade. As palavras do garoto ressoaram como um eco na mente de Marcos, obrigando-o a enxergar aquela situação sob outra perspectiva. A intensidade do momento fez com que ele, por fim, percebesse a profundidade do que estava acontecendo. Naquele instante, a imagem de Lucas deixou de ser apenas a de um estranho ou de um suspeito qualquer, ele era um garoto que buscava respostas, um jovem que carregava uma história que, até então, lhe fora oculta. Marcos, sentindo uma faísca de empatia e culpa crescer dentro de si, finalmente recuou. Ele olhou para Lucas e para Sofia, que o observava com um olhar firme e ao mesmo tempo esperançoso. Embora ainda sem entender todas as implicações, algo dentro dele mudará naquele breve instante de confronto. Pela primeira vez, o desejo de reparar o erro cometido era mais forte do que seu orgulho, e ele começou a se perguntar como poderia construir uma ponte até aquele garoto, seu próprio filho. Com o coração batendo forte, Marcos percebeu que aquele momento era mais intenso e profundo do que imaginava. Ele se afastou levemente de Lucas e Sofia, sentindo que precisava de ar, e o peso da situação quase o fez recuar completamente. Porém, os olhos de Lucas não se desviavam dos dele, carregando um misto de dor e esperança. Era como se o garoto, mesmo sem entender plenamente, desejasse uma conexão, uma resposta. Sentindo o desconforto aumentar, Marcos enfim tomou coragem para quebrar o silêncio constrangedor que se estabelecera. Sofia, por que você nunca me contou? Perguntou, a voz carregada de mágoa e uma pitada de arrependimento. Era difícil encarar o passado, mas ele precisava entender o porquê daquela história ter sido escondida por tanto tempo. Sofia suspirou, claramente emocionada, mas com a expressão firme. Eu queria contar, Marcos, mas você se mudou antes mesmo que eu soubesse. Quando descobri, você já estava em outra cidade com sua família, e que eu achava que seria melhor assim. Ela olhou para Lucas, então, e seu olhar suavizou. Eu dei o meu melhor para criá-lo sozinha. Diante das palavras de Sofia, Marcos sentiu uma onda de culpa. O choque e a raiva começaram a ceder espaço para uma compreensão dolorosa, de enquanto ele seguia sua vida, Sofia carregara o fardo sozinha, cuidando de um filho que ele nem imaginava ter. E agora, ele finalmente entendia o que aquelas palavras significavam. Ao olhar para Lucas, algo dentro dele mudou, e ele se sentiu compelido a reparar o erro. Eu sinto muito, ele murmurou, olhando para Sofia e Lucas, reconhecendo que aquele era apenas o início de uma longa jornada de reconciliação. O impacto da revelação trouxe à tona memórias que Marcos havia enterrado com o tempo. Ele e Sofia não eram apenas colegas de escola, mas haviam compartilhado um amor intenso e inocente, daqueles que costumam marcar para sempre a vida de qualquer pessoa. Nos anos de juventude, eles passavam horas juntos, planejando um futuro ideal, em que nada poderia separá-los. Mas tudo mudou quando a família de Marcos recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, forçando-o a se despedir abruptamente de Sofia e de todos os sonhos que construíram juntos. Para Sofia, a partida de Marcos foi devastadora.
Eles mal tiveram tempo de se despedir, e ela nunca teve a oportunidade de explicar o que sentia ou o quanto ele significava para ela. Semanas após sua partida, ela descobriu a gravidez e sentiu-se completamente só e confusa. Enfrentar a maternidade adolescente em meio a olhares de julgamento e preconceito foi doloroso, mas ela encontrou forças em sua vontade de dar a Lucas o melhor que podia. E, com o tempo, aprendeu a construir sua vida ao lado do filho, guardando em silêncio o passado que a ligava a Marcos. Enquanto ouvia Sofia compartilhar aqueles detalhes, Marcos sentiu uma mescla de tristeza e culpa. Ele entendia que, ao se mudar, deixará para trás mais do que uma simples namorada ou a abandonara sonhos, promessas, e agora ele sabia, uma família. Olhando para Sofia e Lucas, Marcos começava a enxergar o impacto de sua ausência, e um desejo crescente de fazer as pazes com esse passado se apoderou dele. Pela primeira vez, ele se deu conta de que ainda poderia construir algo, agora com Lucas e Sofia. As lembranças do passado inundavam a mente de Marcos enquanto ele revivia aquele período crucial de sua vida. A última conversa que tivera com Sofia voltava repetidamente em sua memória. Ele se lembrava de como se despediram, prometendo manter contato, mas com o tempo, a distância e a nova rotina o afastaram do antigo amor. Ao ouvir a voz de sua mãe sobre o plano de mudar de cidade, Marcos acreditou que era uma nova oportunidade para sua vida e talvez até um escape para a pressão de crescer em uma cidade pequena, onde todos conheciam sua vida e seus planos com Sofia. Mas, em seu íntimo, ele nunca imaginou que aquele seria o fim definitivo. Para Sofia, a realidade foi dura. Sem Marcos, ela se viu repentinamente sozinha, com poucos recursos e sem ninguém a quem recorrer, ainda sem saber que estava grávida. Ao descobrir a gestação, a sensação de solidão se intensificou. Ela passava os dias tentando se equilibrar entre a responsabilidade iminente e o peso do abandono, construindo uma vida para o filho que carregava. A força que precisou reunir para enfrentar o preconceito racial e as dificuldades de criar um filho sozinha a marcou profundamente, tornando-a uma mulher determinada e resistente, mas também, no fundo, alguém que nunca superou a dor daquela separação abrupta. Agora, com Lucas e Marcos frente a frente, Sofia percebia que, embora as feridas do passado ainda doessem, havia uma chance de criar algo novo. Ela olhava para Marcos e via tanto o garoto que amou um dia quanto o homem que agora tinha diante de si, alguém com arrependimentos e falhas, mas talvez disposto a assumir seu papel. Para ela, esse momento era mais do que uma revelação ou era a possibilidade de uma reconciliação entre dois mundos que foram separados pelo tempo e por segredos dolorosos. Enquanto Marcos processava o impacto da revelação, Sofia o levou para um local mais reservado para que pudessem conversar em paz, longe dos olhares curiosos. Sentados lado a lado, ela começou a compartilhar a jornada que enfrentou criando Lucas. Sofia falou sobre os desafios de ser mãe solo, especialmente em uma sociedade que, muitas vezes, a julgava por sua cor e condição. Desde muito jovem, ela aprendeu a enfrentar o preconceito racial e social, que tentava defini-la antes mesmo de conhecerem sua verdadeira história. Ela queria dar a Lucas um futuro digno e lutou para que ele se orgulhasse de suas raízes e soubesse que seu valor estava além das aparências. Sofia contou a Marcos sobre as dificuldades financeiras que enfrentou, trabalhando em empregos simples para sustentar Lucas e garantir que ele tivesse a melhor educação possível. Com um olhar emocionado, ela descreveu o quanto o garoto sempre foi dedicado, estudioso e com o sonho de seguir uma carreira na área de tecnologia, algo que ele perseguia com determinação. Em seus olhos, Lucas não era apenas um adolescente comum, mas uma esperança viva de que o esforço dela havia valido a pena. Com uma pontada de dor, ela mencionou as vezes que Lucas questionou a ausência de um pai, um vazio que ela tentou preencher de todas as formas, mas que sabia que ele ainda carregava. A cada palavra, Marcos se sentia mais pequeno diante da força de Sofia e da resiliência de Lucas. Ele percebeu que não podia simplesmente culpar as circunstâncias pela distância entre eles.
Por mais que ele também tivesse suas próprias mágoas e desafios, Sofia carregara um fardo imenso, e Lucas crescerá sem a figura paterna que ele nunca soube que precisava ser. Para Marcos, ouvir aquela história despertava uma determinação sincera de mudar, de, ao menos, tentar fazer parte daquela vida que ele havia perdido. A conversa entre Sofia e Marcos tornou-se cada vez mais intensa, e o silêncio entre eles carregava um peso difícil de descrever. Ouvindo sobre a criação de Lucas, Marcos começou a se perguntar como poderia ter estado ausente por tanto tempo sem nem ao menos desconfiar da existência do filho. Ele se questionava sobre o impacto que sua ausência teve na vida do garoto e como isso moldou o jovem que Lucas era agora. Em meio a tantos pensamentos, uma mistura de arrependimento e culpa tomou conta de seu peito, e ele olhou para Sofia buscando alguma compreensão. Eu sei que parece tarde para dizer isso, ele começou, com um nó na garganta, mas eu realmente lamento não ter estado lá. Nunca imaginei que, enquanto eu seguia a minha vida, você e ele enfrentavam tudo isso sozinhos. As palavras saíram com dificuldade, mas Marcos sentia que era importante dizer aquilo. Para Sofia, que carregava há anos a dor daquela ausência, ouvir o arrependimento sincero trouxe um pouco de conforto. Ela suspirou, como se libertando parte do peso que carregava, mas também sabia que ainda restava um longo caminho para Marcos conquistar a confiança de Lucas. Lucas, que ouvirá parte da conversa, se aproximou, hesitante, mas com a coragem de quem precisa buscar respostas. Com uma expressão séria, ele olhou para Marcos e perguntou: "E agora? O que você quer fazer sobre isso?" O questionamento direto o fez confrontar a realidade de forma nua e crua. Marcos sabia que não poderia desfazer o passado, mas algo dentro dele dizia que poderia, ao menos, tentar construir um futuro ao lado de seu filho. Com um olhar determinado, ele respondeu: "Quero fazer parte da sua vida, Lucas. Se você me der uma chance, vou fazer o possível para recuperar o tempo perdido." Ao ouvir as palavras de Marcos, Lucas não pôde evitar um sentimento misto de esperança e cautela. Durante toda a sua vida, ele se acostumara a ser o homem da casa, a proteger a mãe e a se responsabilizar pelos próprios sonhos. A presença repentina de um pai, alguém que sempre imaginou como uma figura distante e desconhecida, agora causava uma espécie de confusão. Apesar disso, ele não conseguia negar o desejo de conhecer melhor aquele homem, de ver quem realmente era e o que poderia significar tê-lo em sua vida. Com um leve aceno de cabeça, ele concordou em dar a Marcos uma chance. Lucas era um garoto determinado. Desde cedo, ele se apaixonara pela tecnologia, e o sonho de trabalhar com desenvolvimento de sistemas o guiava, especialmente quando as coisas ficavam difíceis. Com o apoio de Sofia, que sempre fazia de tudo para incentivá-lo, Lucas desenvolveu uma habilidade natural para programação e inovação. O estágio que ele estava buscando no shopping era mais que um emprego, era a chance de começar a construir sua carreira. Marcos, ao ouvir sobre as aspirações do filho, começou a vê-lo não como um adolescente qualquer, mas como alguém com um propósito e sonhos próprios. Observando o entusiasmo de Lucas ao falar sobre seus projetos, Marcos sentiu uma pontada de orgulho e uma crescente admiração pelo garoto. Ele viu o reflexo de Sofia na determinação de Lucas, mas também encontrou um pouco de si mesmo nos olhos do filho. Aos poucos, Marcos começava a entender que o vínculo entre pai e filho seria construído não só através das palavras, mas principalmente por meio do apoio e presença em cada uma das conquistas e desafios que ainda viriam. Naquele instante, ele se comprometeu internamente a estar presente de agora em diante, a apoiar Lucas e fazer parte de sua jornada. Após sua conversa com Lucas e Sofia, Marcos se viu mergulhado em um turbilhão de pensamentos e emoções. O que começou como um encontro casual de trabalho havia se transformado em uma virada inesperada em sua vida. Ele tentava processar a magnitude de tudo o que acontecerá, os anos perdidos e o impacto que sua ausência deixará em Lucas. O sentimento de culpa misturava-se a uma vontade crescente de compensar pelo tempo perdido,
Mas a dúvida o assombrava: será que ele realmente seria capaz de fazer parte da vida de Lucas, especialmente depois de todo esse tempo? Olhando para a realidade que agora o cercava, Marcos se viu em um dilema profundo. Por um lado, sentia que precisava se redimir, não apenas por seu filho, mas também por Sofia, que enfrentará sozinha as dificuldades da maternidade. Por outro lado, ele sabia que assumir esse papel seria um desafio para ele, que sempre lidou com a vida de maneira mais prática e calculada. A paternidade, no entanto, era algo completamente novo, e ele temia decepcionar a ambos. Sofreram sem ele, e talvez fosse tarde demais para que ele pudesse preencher esse espaço. Decidido a não deixar o medo paralisá-lo, Marcos se comprometeu a tentar, mesmo com todas as incertezas. Ele não esperava aceitação imediata, mas estava disposto a construir um relacionamento com paciência e sinceridade. Naquela noite, enquanto refletia sobre o novo papel que a vida lhe reservava, uma determinação firme crescia em seu peito. Ele sabia que precisaria de tempo para conquistar a confiança de Lucas e a compreensão de Sofia, mas estava pronto para encarar os desafios que viriam. Afinal, aquele era um segundo capítulo em sua vida, e ele pretendia escrever uma história diferente. No dia seguinte, Marcos tomou uma decisão: pedir desculpas a Lucas de maneira sincera e pessoal, algo que deixasse claro seu arrependimento e desejo de reparação. Ele sabia que as palavras que havia dito ao jovem, a maneira como o tratara na entrada do shopping, haviam deixado marcas. Procurou Lucas e pediu um tempo para conversar, sentindo um nervosismo incomum ao confrontar o garoto. Para Marcos, aquele momento era mais do que um simples pedido de desculpas, era o início de uma tentativa de reconstrução, uma abertura para algo que ele mal sabia como começar. Encontrarão-se em um parque tranquilo, onde o som das folhas e o canto dos pássaros criavam uma atmosfera calma. Com sinceridade, Marcos olhou nos olhos de Lucas e confessou o quanto lamentava pelo tratamento rude e pela humilhação desnecessária. Eu errei com você, Lucas. Me deixei levar pelos julgamentos que faço todos os dias, e não enxerguei quem você realmente era, ele disse, com a voz carregada de arrependimento. Lucas, que ouvirá poucas vezes aquele tipo de sinceridade, sentiu o peso das palavras do pai e percebeu que havia ali um esforço genuíno. Ele respirou fundo, processando a emoção que surgia junto com a mágoa antiga. Em um gesto de maturidade, Lucas aceitou o pedido de desculpas. Eu só espero que você esteja falando sério, porque já ouvi promessas antes, respondeu com calma, mas sem deixar de expressar a dor que ainda o acompanhava. Marcos, consciente de que o perdão não seria fácil, aceitou aquelas palavras com humildade, pronto para mostrar através de ações o que significava para ele conquistar a confiança de seu filho. Naquele momento, entre um pedido de desculpas sincero e uma aceitação cautelosa, os dois começaram a construir o que poderia ser o alicerce de um relacionamento verdadeiro. Após o pedido de desculpas, Marcos sabia que o próximo passo era dar a Lucas o tempo e o espaço necessários para processar tudo. Mas ele também queria mostrar que estava disposto a se aproximar de maneira genuína. Para isso, decidiu conhecê-lo melhor e entender a vida que Sofia construíra ao lado do filho. Assim, ele começou a dedicar algumas horas de suas folgas para visitar Lucas, interessando-se por seus estudos, projetos e sonhos. Cada encontro era uma descoberta, e Marcos via que Lucas não era apenas talentoso, mas também muito inteligente e com um bom senso de humor que lembrava o da mãe. Um dia, enquanto observava Lucas trabalhar em um projeto de programação, Marcos se ofereceu para ajudá-lo. Ele mal sabia do que se tratava, mas queria aprender, ver o mundo pelos olhos do filho. Lucas riu da tentativa desajeitada do pai de entender os códigos na tela, mas, aos poucos, viu que Marcos estava atentando. Pela primeira vez, sentiu que o pai realmente queria fazer parte de sua vida, e a leveza daquele momento o deixou à vontade. Os dois passaram a conversar mais abertamente,
E Marcos teve a chance de conhecer mais sobre os desafios e objetivos do garoto, aproximando-se com cuidado e respeito. Para Marcos, essa tentativa de aproximação era também um processo de autodescoberta. Ele percebia que, ao abrir espaço para Lucas, estava, de certa forma, recuperando partes de si que haviam ficado para trás. Enquanto os dois se conheciam melhor, Marcos reconhecia a importância de manter sua promessa e ser um pai presente, alguém em quem Lucas pudesse confiar. E, assim, com cada momento compartilhado, a relação entre eles se fortalecia, passando da incerteza inicial para um vínculo construído em paciência, curiosidade e apoio mútuo. À medida que Marcos e Lucas passavam mais tempo juntos, a confiança entre eles crescia. Marcos, agora, já fazia parte de momentos cotidianos importantes da vida de Lucas e de Sofia, mostrando-se presente em pequenas e grandes ocasiões. Durante uma tarde de conversa, Sofia, que acompanhava de perto essa aproximação, não pôde deixar de notar como o relacionamento entre pai e filho havia evoluído. Ela sentia que a carga de tantos anos de mágoas e segredos começava a se dissolver, sendo substituída por uma sensação de completude e equilíbrio que ela nunca imaginara vivenciar. Marcos, por sua vez, se via mais próximo de Sofia também. As conversas entre eles não eram apenas sobre Lucas, mas sobre tudo o que viveram no passado, os planos que tinham antes da separação e as diferentes direções que suas vidas tomaram. A convivência trouxe à tona lembranças adormecidas e sentimentos que haviam se perdido com o tempo. Ele agora enxergava a força e a resiliência que Sofia possuía, admirando ainda mais a mulher que ela se tornará. Aquela conexão revivida fez com que ambos começassem a construir uma nova relação, com respeito e amizade, cientes de que o vínculo entre eles seria eterno, independente de qualquer coisa. Lucas, observando a mãe e o pai interagirem, sentia que algo em sua vida finalmente estava se encaixando. Pela primeira vez, ele percebia o que significava ter uma família, não no sentido tradicional, mas em um formato que funcionava para eles, cheio de apoio e compreensão. A presença constante de Marcos trouxe segurança e reforçou a ideia de que ele não precisava enfrentar tudo sozinho. Esse renascimento de laços familiares criou um novo sentido de pertencimento para Lucas, e ele começou a vislumbrar um futuro onde o passado deixava de ser um fardo e se transformava em uma história de superação e união. Com o passar dos dias, a dinâmica entre Marcos, Sofia e Lucas tornou-se mais forte e natural, cada um encontrando seu lugar nessa nova relação que florescia. Marcos passou a entender as necessidades e os sonhos de Lucas, apoiando-o não apenas como pai, mas também como um amigo e mentor. Ele comparecia aos momentos importantes de Lucas, como apresentações e pequenos eventos escolares, e cada uma dessas ocasiões fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. Para Marcos, esses momentos tinham um significado profundo, deram uma chance de criar memórias que ele jamais imaginou que teria. Sofia observava as mudanças de forma silenciosa, mas com o coração cheio de gratidão e esperança. A presença constante de Marcos na vida de Lucas significava que ela finalmente podia compartilhar o fardo que carregara sozinha por tantos anos. Pela primeira vez, ela sentia que havia uma parceria real para criar o filho. Apesar das feridas do passado, a admiração que sentia por Marcos crescia novamente. Entre eles, não havia expectativa de retomar o relacionamento de onde pararam, mas sim a construção de algo novo, baseado no respeito e na cumplicidade. Essa nova realidade familiar a fez perceber que, talvez, o destino tivesse reservado para eles uma segunda chance, mas em um formato que respeitava as mudanças e o crescimento de cada um. Para Lucas, aquele período foi uma transformação completa. Ele, que sempre fora um jovem responsável e sonhador, agora se via com a confiança reforçada por ter ao seu lado um pai que o apoiava e acreditava em seu potencial. Com cada desafio que surgia, ele sentia que não estava mais sozinho. Os momentos em família passaram a ser os mais valiosos em sua vida, e, finalmente, ele encontrou uma base sólida, feita de compreensão, apoio e amor.
Para ele, aquele renascimento familiar era o início de uma nova jornada, cheia de possibilidades e com o respaldo de pessoas que sempre estariam ao seu lado. O dia amanheceu com uma leve brisa e o céu claro, como se refletisse o novo começo que estava por vir. Marcos convidou Sofia e Lucas para um encontro especial, uma pequena comemoração para marcar a jornada que os três haviam trilhado até ali. Reunidos em uma praça que trazia lembranças de infância para ele e Sofia, eles aproveitaram momentos de risos e histórias. Era mais do que um encontro, era um marco de tudo que construíram juntos. Para Lucas, era a primeira vez em que ele se sentia completamente em paz e cercado de uma família em que podia confiar e contar. Marcos aproveitou aquele momento para falar abertamente com Lucas e Sofia sobre o futuro. Ele agradeceu a ambos por terem aceitado sua presença e por lhe darem a chance de fazer parte da vida deles. Ao olhar para Lucas, Marcos se comprometeu a estar sempre presente, em cada passo e cada desafio, reafirmando seu desejo de ser um pai, amigo e mentor. Com Sofia, o vínculo era diferente, mas igualmente profundo. Era uma conexão marcada por respeito, apoio e uma amizade renovada. Ambos sorriam, cientes de que aquele laço entre os três havia se fortalecido mais do que qualquer obstáculo do passado poderia ter enfraquecido. Quando o sol começou a se pôr, o trio permaneceu ali, em silêncio, contemplando o novo capítulo que se abria para eles. Sofia segurou a mão de Lucas, e Marcos fez o mesmo, formando uma união que, mesmo que tivesse sido tardia, agora era sólida e inquebrável. Eles sabiam que não precisavam de uma definição exata de família. Para eles, o que importava era o amor e o compromisso de estarem juntos, superando o passado e abraçando o futuro. Aquela era a nova história que eles escolheram escrever juntos, uma história de união, de superação e de perdão. Gostou dessa história emocionante? Então, inscreva-se no Ecos de Aventura para não perder mais relatos incríveis como esse. Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam histórias de superação e reencontros. E nos conte o que você faria em uma situação como essa. Até a próxima aventura!